O interesse em torno da pergunta "o que acontece com seu corpo durante 72 horas de jejum prolongado" cresceu significativamente. Este vídeo abordará o tema de forma direta e baseada em evidências, explorando as mudanças fisiológicas que ocorrem durante este período. A proposta não é defender ou condenar a prática, mas sim fornecer informações claras para que você possa formar uma opinião informada sobre um tópico complexo e frequentemente mal compreendido. A relevância deste tema está na busca crescente por otimização da saúde e bem-estar. Muitas pessoas exploram o jejum prolongado com objetivos que vão desde a melhoria da sensibilidade à insulina até a indução de processos de reparo celular, como a autofagia. Entender os mecanismos por trás dessas potenciais adaptações é fundamental para avaliar se essa é uma estratégia segura e adequada para seus objetivos de saúde individuais. Neste vídeo, vamos detalhar as principais etapas metabólicas que o corpo atravessa durante um jejum de 3 dias. Cobriremos a transição da queima de glicose para a de gordura, a produção de corpos cetônicos e o conceito de autofagia. Também discutiremos os potenciais benefícios observados em estudos, bem como os riscos e contraindicações importantes que todos devem conhecer antes de considerar tal prática. As informações apresentadas aqui são o resultado de uma compilação de estudos científicos e artigos de revisão da área de nutrição e metabolismo. Nosso objetivo como canal é traduzir essa ciência de forma acessível, mas é crucial reforçar que este conteúdo é estritamente informativo. E se você gosta de conteúdos como esse, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para sempre receber mais vídeos todas as semanas. Vamos lá! Para compreender o que se desenrola ao longo de 72 horas, é preciso primeiro entender como o corpo gerencia sua energia no dia a dia. A fonte de combustível primária é a glicose, obtida através dos carboidratos da dieta. Quando essa fonte externa é interrompida, o corpo precisa iniciar um plano de contingência, acessando suas reservas internas de energia de maneira sequencial e muito bem orquestrada. A primeira resposta do corpo à ausência de alimentos é consumir suas reservas de glicogênio, a forma armazenada de glicose, localizadas principalmente no fígado e nos músculos. Essas reservas são limitadas e geralmente se esgotam nas primeiras 24 horas. É neste ponto que uma mudança metabólica fundamental começa a ocorrer, forçando o corpo a encontrar uma fonte de energia alternativa para sustentar suas funções vitais. Com o esgotamento do glicogênio, o corpo intensifica a quebra de gordura armazenada para produzir energia, um processo conhecido como cetose. As moléculas de gordura são convertidas no fígado em corpos cetônicos, que podem atravessar a barreira hematoencefálica e servir como um combustível eficiente para o cérebro. Esta adaptação é uma herança evolutiva que permitiu a sobrevivência humana durante períodos de escassez de alimentos. A perspectiva científica sobre o jejum é multifacetada. Enquanto muitos pesquisadores destacam o papel da cetose e da autofagia, um processo de limpeza celular que se intensifica durante o jejum, na promoção da longevidade e saúde celular em estudos preliminares, a comunidade médica também adverte sobre os riscos. Os riscos de desidratação, desequilíbrio eletrolítico e estresse excessivo no organismo são preocupações legítimas, especialmente sem supervisão profissional. Uma analogia útil é comparar o metabolismo do corpo a um sistema de energia híbrido. Em condições normais, ele opera no modo elétrico, usando a glicose, que é rápida e de fácil acesso. Durante o jejum prolongado, ele precisa acionar seu motor a combustão, que utiliza a gordura como combustível. Este motor é mais potente, mas sua ativação demanda uma série de adaptações complexas em todo o sistema. Entender essa transição do uso de glicose para cetonas é a base para decifrar a experiência de um jejum de 72 horas. Esses processos bioquímicos não são apenas teóricos, eles se manifestam através de uma série de sinais, sintomas e mudanças perceptíveis no corpo, que se desdobram em uma cronologia específica à medida que as horas avançam, cada etapa trazendo novos desafios e adaptações. A cronologia de um jejum de 72 horas pode ser dividida em fases distintas. Nas primeiras 24 horas, o corpo esgota o glicogênio e a cetose se inicia. Entre
Entre 24 e 48 horas, a cetose se aprofunda e os níveis de autofagia começam a aumentar significativamente. Após 48 horas e até a marca de 72 horas, acredita-se que a autofagia atinja seu pico, enquanto o corpo se adapta completamente ao uso de gordura como sua principal fonte de energia. Durante essas fases, as experiências individuais podem variar drasticamente. É comum sentir fome intensa no primeiro dia, que tende a diminuir depois. Algumas pessoas relatam aumento da clareza mental, enquanto outras podem sentir fadiga, tontura ou dores de cabeça. A hidratação adequada com água e a reposição de eletrólitos como sódio e potássio são cruciais para mitigar esses efeitos colaterais e garantir a segurança do processo. É fundamental destacar que o jejum prolongado não é seguro para todos. Pessoas com histórico de transtornos alimentares, gestantes, lactantes, indivíduos com diabetes tipo 1 ou aqueles com baixo peso corporal não devem realizar esta prática. Consulte sempre um profissional de saúde qualificado antes de iniciar qualquer tipo de jejum prolongado, para avaliar sua condição de saúde e os riscos envolvidos. Para quem, após avaliação e liberação médica prosseguir, a preparação e a quebra do jejum são tão importantes quanto o jejum em si. A quebra deve ser feita de forma suave, com alimentos de fácil digestão, como caldos de ossos ou vegetais cozidos, em pequenas porções. Reintroduzir uma grande quantidade de comida rapidamente pode causar um desconforto gastrointestinal severo, conhecido como síndrome de realimentação. Concluindo, o jejum de 72 horas é uma intervenção metabólica intensa com potenciais benefícios e riscos significativos. Não deve ser visto como uma solução rápida para a perda de peso, mas sim como uma ferramenta avançada que requer conhecimento, cautela e, idealmente, supervisão profissional. A verdadeira chave para a saúde sustentável reside em hábitos consistentes, uma nutrição equilibrada e um profundo respeito pela individualidade do seu próprio corpo. E isso aí! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se ainda não fez e ative o sininho de notificações. Comente abaixo sua opinião sobre o tema e suas dúvidas. Obrigada por assistir até aqui e nos vemos em breve.